Olá, seja bem-vindo a mais um videocast com Karine Bernardes e Edelton Sampaio. Hoje nós vamos falar sobre os bloqueadores de sonhos. Você sabia que algumas vezes os seus sonhos ou você não consegue realizar seus sonhos porque existem bloqueios que estão impedindo você de alcançar ou realizar cada um dos seus sonhos? É tipo um stop. Tipo, você tá viajando numa estrada, daí aconteceu um desbarranco lá, o barranco caiu. Daí, vem a polícia e faz aquele bloqueio. Você não pode passar por aquilo ali. Só que aquilo ali foi temporário. Mas o seu inconsciente acaba acreditando que aquele bloqueio é eterno. E sempre que você vai pensar passar por aquela estrada, o seu inconsciente te bloqueia para impedir você de chegar nos seus objetivos. Então é tipo a polícia foi, já tirou aquele bloqueio e a pessoa fica com aquela sensação que não pode ir por lá porque deve estar bloqueado. Exatamente. Legal. Muito. E muita gente ri, mas eu já chorei muito porque eu já fui bloqueada. Eu não vou falar aqui só de um bloqueio, eu vou falar de uns 5. Porém, existem mais de 15 e eu vou falar a verdade. Eu já tive mais de 5. E talvez aqui eu nem vou falar todos que eu tive, porque eu vou deixar para falar sobre os bloqueios no final desse vídeo. Então, me acompanha, eu vou contar um pouquinho dos meus bloqueios, o que me parou, e quero ajudar você em cada um dos bloqueios para que você não pare mais, para que você consiga prosseguir para os seus objetivos e conquistar seus sonhos. E pegando essa deixa sua, pode aproveitar os próximos podcasts e falar especificamente sobre cada bloqueio também. Continuar com esse podcast depois, especificamente em um bloqueio, depois o outro podcast com outro bloqueio, e trinchando mais. Quem sabe, hein? Aí, ó, até o final desse podcast, quem sabe não sai alguma ideia muito incrível daqui. Porque é aqui que a gente conversa, é aqui que a gente compartilha e rasga os podres mesmo pra vocês. Você vai ajudar também rotas alternativas? A gente vai viajar, daí caiu a barreira e interditou. Depois tem alguma rota alternativa, como desfazer esse bloqueio, como sair, como desviar? A gente chama isso de desbloqueio ou ressignificação, que é uma alternativa que a gente cria para não ficar paralisado, porque já pensou, você tá indo para uma praia, final de semana, tá todo mundo juntou tudo, foi pra praia. E agora no corona não pode, né? Tá todo mundo doido pra ir pra praia, agora que esse frio, larga a mão. Mas a gente tá indo pra praia, daí caiu o barranco e a gente foi impedido de passar por ali. Então você vai desistir de ir pra praia, aproveitar, curtir com a família só porque o barranco caiu? Não, existem outras rotas. Nem que for pra ir pela estrada de terra, eu acho que vale a pena. Ué, quantas vezes a gente foi pra Campos do Jordão por dentro de Piranguçu? A estrada é muito mais bonita, a viagem é incrível. Estrada de terra, às vezes a gente não quer passar, a gente não gosta do desconforto, dos problemas às vezes que vão dar um pouquinho de soco. Aquela sensação que vai ter algum bloqueio, algum deslizamento, que vai atolar o carro. Mas vale a pena. É incrível, a viagem vale a pena. Então quer dizer que vale a pena enfrentar os bloqueios e passar por ele e ser feliz. Muito! Vamos começar então o nosso podcast, que senão a gente vai ficar contando aqui, compartilhando. E que é bom demais, né? Saber da realidade, da história de outras pessoas. Eu acho que é isso que nos motiva. Então não esqueça que no final desse vídeo eu vou ajudar você a identificar alguns bloqueios. Não esqueça, fique aí comigo. O que eu quero deixar bem claro pra você é que errar não é uma escolha. Não é. A pessoa fala assim, poxa, você errou. Você foi incompetente, que isso e aquilo outro, você é um bosta. Poxa vida, nada disso. Errar faz parte do processo, errar é uma etapa. Só que as pessoas não falam isso. Você é totalmente bloqueado sempre na sua vida. Por quê? Porque você acreditou que errar era consequência, era uma escolha. Você escolheu errar, você não foi prudente o suficiente, não foi competente o suficiente. Por que a gente gosta de ouvir história de superação? Por quê? Eu vou contar. Porque os erros fazem parte do processo.
E quando a gente escuta pessoas que passaram por alguns erros que nós já passamos, a gente se identifica e aquilo estimula, aquilo vira uma motivação pra gente continuar a lutar. Mas por que, Karine, que algumas pessoas conseguem errar, passa pelo bloqueio, porque o erro, as consequências dos traumas passam por aquilo e viram histórias de superação e outras permanecem bloqueadas? Porque existem bloqueios que bloqueiam você de superar. Poxa vida, vamos chegar lá. Vai me acompanhando. Vamos lá. Poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso. Porque você vai contar seus podres, fazer igual eu tô fazendo aqui, jogando merda no ventilador? Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Mas eu não tenho nada pra perder. E a minha motivação aqui é fazer com que você se transforme naquela pessoa que você nasceu pra ser. Poxa, Karine, mas você tá disposta a contar os seus erros, seus pecados, suas falhas, pra que eu seja tudo que o Criador fez eu pra ser? Exatamente isso. Eu acho que enquanto eu me calei, o Senhor me cobrou todos os dias da minha vida. E esse é o meu propósito, é fazer com que você seja tudo que você nasceu para ser. É que você não pare mais, não permita que os seus sonhos, a sua família não desfrute daquilo que você sabe que está aí dentro. Porque é o que você está preocupado com o que as pessoas vão falar, que é um dos bloqueios, que depois eu vou falar um pouquinho aqui. Eles vão falar de você de qualquer jeito. É ou não é? Acertando ou errando? Enquanto você não tiver resultados, as pessoas vão falar. Escolha ser respeitado e não amado. Porque amor, só pai e mãe. E marido, né? Depois de 22 anos de casado. Ih, nós de novo com essa história. Vamos lá, passando um pouquinho mais pra frente, que senão nós não vamos sair desse podcast hoje. Então, vou te corrigir um pouquinho, só pra você me orientar. Amor de pai e mãe, mas quando o pai não foi amado, ele também não vai amar. Ah, bem interessante isso. É que a gente às vezes repete frases, jargões que enganam as pessoas. Enganam. E eu peço perdão pra vocês. Peço perdão mesmo. Abre meu coração, porque tem peço pai perdão. que não ama. Tem pai que rejeita, tem pai que põe pra fora de casa. Um dos bloqueios que eu vou falar no final e vou explicar um pouquinho são pais ditadores, pais manipuladores que não aceitam não, que se você não for perfeito, ele não te ama. Não porque conscientemente ele tá ali te sabotando, não é nada disso, mas ele também foi maltratado, espancado. Que amor ele tem pra compartilhar? É isso aí, gente. Até quem faz o podcast erra. E isso é bom demais. É, o que esses dias eu até ouvi, achei legal. O rapaz falou, não seja leitor de manchete. Porque as pessoas leem uma manchete e trazem pra verdade. Pega um jargão e fica usando como se fosse uma verdade. Ih, acabei de levar uma lambada. Mas vamos lá. E às vezes a gente entra num ritmo hipnótico. E a gente tá bloqueado, sabe que tem algo aqui dentro que podia fazer mais, tá cheio de projetos, tá cheio de sonho, mas o ritmo hipnótico, aquela alienação não deixa perceber que você podia ir mais além. Já sentiu isso? Eu também, várias vezes. Você sabe que você pode fazer mais, você sabe que tem algo dentro de você que tá queimando, você sabe que a sua voz mesmo poderia ser ouvida por uma multidão de pessoas, mas algo te impede de agir. Mas por que isso? Bloqueio. Você já viu a história da pulga de circo? Conta pra gente. É um bloqueio, porque a pulga ela foi feita para dar um salto absurdo em relação ao tamanho dela. Vamos chutar aqui que a pulga pequenininha dá um salto de 3 metros de altura. E no circo, para conseguir treinar ela, eles colocam ela dentro de um pote, um tupperware, botam uma tampa. Então ela perde aquela sensação, aquele poder de conseguir dar um salto muito alto, porque ela tem um teto. E ela começa a pular 5 centímetros, e ela acostuma com isso. Aí na hora que você arranca aquele bloqueio, que é aquela tampa, ela continua pulando baixo. Ela esqueceu que ela pode pular 3 metros de altura. Exatamente isso que Deus me chamou para fazer. É tirar você de dentro desse ritmo, desse vício,
Tirar de você esses bloqueios, porque o Criador te fez para ser alguém que vai mudar a vida de pessoas, para ser alguém que é fazer o que há de dentro de você. Mas te colocaram dentro de uma caixinha, você virou uma pulga de circo. Uau, eu fui pulga de circo durante muito tempo. Eu briguei com Deus, briguei comigo mesmo, briguei com tudo que eu podia brigar, só para não cumprir o meu propósito, que é mudar a vida de pessoas, que é libertar pessoas. Tô aqui hoje com você. Quem venceu? Deus, não fui eu. Ninguém vence. Ele só foi me empurrando. Já viu a história de Jonas com a baleia? Eu tentava correr de um lado, ele me pegava, me jogava no caminho do meu propósito, me treinava e eu falava, eu não quero falar sobre a minha vida, sobre as minhas dores, não quero compartilhar aquilo que, sei lá, eu vou expor minha vida, mas é expor na minha vida que eu vou ajudar as pessoas. E foi aí, mas era um bloqueio. Por isso que eu tô falando desde o começo sobre mim aqui hoje, porque eu fui uma pessoa muito bloqueada. E eu tô disposta a desbloquear você, já que o próprio Deus me desbloqueou. Vamos lá. Então a gente fica no ritmo hipnótico, não percebe que a gente tem bloqueios, a gente só fica com aquele sentimento. Parece até que meteram uma corrente em você, e uma corrente imaginária, né? Só que só você sabe que tem algo aí dentro que pode sair pra fora e não deixa que isso saia. E eu quero fazer, tô pensando aqui agora. Não sei se eu... Faz sim, deve ser coisa boa, você pensou assim. Então, eu tô pensando aqui, a gente podia fazer Você deu a ideia? Eu tô aprimorando a sua ideia. O que você acha da gente criar uma fábrica de manutenção das pessoas? Tipo um tema assim, transformando pessoas na fábrica dos sonhos. Porque quem tá nos ouvindo tem muitos sonhos. Isso, legal. Mas tipo os aquele sonhos... desenho que a pessoa é feia, passa por uma fábrica e sai bonitona. Eita, é isso aí. Legal. Só que a pessoa, ela tá amarrada, Tem tá barulhinho que acorrentada. assim, tem esse barulhinho pra jogar aí? O que vocês acham? Já gostei. Acho que eu vou começar a gravar isso a partir de amanhã. Como que vai ser o nome, então? Transformando pessoas na fábrica dos sonhos. Nós vamos Gostei. fazer isso com as pessoas. Nós vamos fazer você desbloquear. Vou te ensinar a pegar rotas alternativas, criar caminhos, quem sabe, ensinar você a criar rodovias novas para chegar em direção ao seu sonho. Bacana. Eu Gostei. acho que vai ser muito legal. Você vai liberar aquela tabelinha sua que identifica os bloqueios? Tô pedindo demais? Vamos liberar com algumas... Tá vendo? Com algumas... Ressalvas. Algumas coisinhas que eles vão ter que fazer para receber essas tarefas para eles se Ficou identificarem. muito boa aquela tabela. Então temos isso daí. Vamos começar então a falar sobre os bloqueios. Só que antes de falar sobre os bloqueios, eu acho que seria interessante falar um pouquinho também sobre o avião. Para eles começarem a criar já a ambiência com a transformação que eles vão receber, que eles vão viver. Onde entra o avião nisso? Onde entra o avião? Tem avião, tem pulga. Vamos lá. Imagina que o avião, toda vez que ele vai levantar voo, ele passa por uma turbulência, não é? Até a hora que ele atinge a estabilidade, e quando ele vai descer, ele passa por um chacoalhinho de novo, uma turbulência de novo. É assim ou não é? Uhum. A gente também já passou por turbulência na fase de estabilidade. Assim é a nossa vida. As turbulências vêm sempre que você está alçando o voo, que você está começando o processo de transformação. Então, quando você começar a entender, pode ser que você vai sentir algo assim, poxa, a vida era o que eu precisava, mas ao mesmo tempo vai dar uma tristezinha, vontade de chorar, vai dar uma sensação estranha. Isso é alçar voo, isso é
tomar a decisão de chegar num novo patamar da sua vida. Você sair da zona de conforto traz desconforto, você tá na zona de conforto. E sair da zona de conforto vai te levar num lugar que você não viveu. Porque o que você fez e o que você sabe te trouxe até aqui. Mas se você quer atingir seus sonhos, atingir seus objetivos, você vai ter que ter uma postura, uma conduta diferente. Você está disposto a isso? Antes de eu começar a falar sobre os bloqueios, por isso que eu acabei parando para explicar isso para você. Que se você não estiver disposto, é melhor que você não continue mais assistindo meus vídeos. Porque a partir de agora eu vou falar com pessoas que foram abusadas emocionalmente, que foram travadas, pessoas que foram manipuladas. E que num momento ou outro elas perceberam que elas podiam ser diferentes, viver uma vida diferente e construir uma vida diferente. Mas elas não sabem como, por quê? Porque elas vieram de relacionamentos abusivos, elas têm medo. Existe um receio dentro de você de se libertar dessa escravidão. Por isso que eu tô falando isso com você. Que se você não faz parte desse povo que quer realmente mudança, é melhor não me seguir. Tô sendo duro? Não, vai seguir Tiririca. Entretenimento tem um monte. Tem o Whindersson Nunes, tem Tiririca, tem novela da Globo. Assistir a Praça Nossa. Verdade. Mas o que eu tô aqui disposta a fazer é levar você a um novo nível. Algumas pessoas que não fazem parte desse grupo vai falar que é indireta, que é isso, que é aquilo outro. Quanta bobagem! Se a carapuça tá servindo, que vista! Mas o que eu quero aqui é criar uma multidão de pessoas que vão realizar seus sonhos, que vão conquistar os seus objetivos. É pra isso que eu tô abrindo a minha vida. Como eu já disse anteriormente, que eu tô jogando merda no ventilador. Porque o que eu passei, o que eu perdi, eu não quero que eles passem, eu não quero que eles percam. Já passou tempo demais, não dá tempo de brincadeira. Esse coronavírus virou o mundo de perna pro ar. Até quando você vai se permitir ser um escravo de direções de outras pessoas? Até quando você vai precisar de um guru? Eu não sei se eu coloquei aqui na minha lista para começar a falar sobre isso com você, sobre a necessidade de um guru, mas isso é um bloqueio. É um bloqueio porque as pessoas te ensinaram a ser um alienado, que precisa de direção, que precisa de manipulação para poder ser feliz ou, sei lá, sentir que tem estabilidade. Pessoas de sucesso não têm estabilidade. Não tem como você pegar um livro ou, sei lá, girar algo assim, porque a pessoa está sempre no centro. A vida é extremamente coordenada, administrada. Mas aqui eu tô falando para pessoas que já vieram de uma família, já vieram de relacionamentos emocionais, que vieram aqui de abusos. É para você que eu tô falando. Então, quando que você teve uma vida estabilizada? Nunca. Se você tinha que abaixar a cabeça, mesmo sabendo que aquilo estava te trazendo infelicidade, você já não foi estabilizado. Se você foi humilhado perto de pessoas que achavam que eram superiores às outras, você já não foi equilibrado. Se você passou vergonha com cobrança, você não foi equilibrado. Se você já passou necessidade financeira, teve vontade de dar coisas para os seus filhos ou para você mesmo e não teve condição financeira de comprar, você não é equilibrado. Então é para você que eu falo. Para quem teve a vida sempre regradinha, equilibrada, não é para você. Você não sabe o que é a dor de estar em casa e bater na sua porta uma cobrança. Você não sabe o que é o gerente te maltratar porque você atrasou um boleto. Você não sabe o que é um gerente de banco sumir com uma promissória porque você não teve condição de pagar um BNDES. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é ver seu filho precisar de uma comida e não ter. Então você é equilibrado demais, você é certinho demais. Não é com você que eu tô falando. Eu tô falando com pessoas que sabem a dor de pagar uma conta atrasada, sabem a dor de brigar com uma esposa ou com o marido porque as cobranças estão chegando. Eu tô falando com você que você sempre foi errado na sua família, você sempre foi a vergonha da sua casa, porque seus irmãos ou seus parentes eram todos muito estabilizados. Tô falando com você que seu marido, sei lá o que, te humilha, te envergonha. Tô falando com você que seu pai ou sua mãe te julgam inferiores. É com você que eu falo.
Porque a vida estabilizada para você e para mim, que eu já tive um dia, não existe. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você vai ter que tirar esses bloqueios. Tudo isso que eu falei aqui bloquearam a sua vida, bloquearam você. Como eu falei no começo, imagina agora um bloqueio policial e você vai vir agora correndo e vai ultrapassar aquele bloqueio. Só que não era um bloqueio policial, era um bloqueio que queria só ver se você era capaz de vencer. Pensa comigo que esse bloqueio que eu falei no início, de bloqueio policial, era só uma faixa de uma corrida e que quem ultrapassasse aquele obstáculo seria o vencedor. Mas você enxerga como bloqueio policial. Você enxerga como se ultrapassar é proibido por lei. Eu sei disso porque eu fui assim. Eu achava que os limites, as dificuldades estavam ali para mim não passar. E isso me fez perder tempo e dinheiro. Chega com isso, para de perder tempo. É pra você, então. Vamos ver se você encaixa num desses bloqueios? Uau! Medo de errar. Medo de errar é um bloqueio que vem... Por quê? Porque você já errou. Da onde que vem esses bloqueios? De famílias perfeccionistas. Ou de religião. De uma vergonha que você passou em sala de aula. Quando você errou. Sempre o bloqueio, medo de errar, o bloqueio vem porque você errou alguma vez e aquilo te trouxe dores e dores que você achava que eram irreparáveis. Você já teve isso, amor? Sem rir. Sem rir. Tem gente chorando do outro lado, você tá rindo? É. Até quando você vai ficar paralisado? Improdutivo. Porque eu tenho medo de errar. Opa! Improdutividade é o próximo bloqueio. Daí eu vou explicar que vocês vão entender o quanto que esses bloqueios caminham junto. O quanto esses bloqueios estão impedindo as pessoas de produzirem mais. Depois pode ser que eu vou voltar no bloqueio do erro, tá, gente? É porque eu sou assim. Essa é a Karine. Fala aqui, fala ali, fala muito. Mas o que ela tem no coração é amor. É vontade de mudar a sua vida. E é isso que eu tô fazendo hoje com você. Poxa, eu tenho ódio desse bloqueio da improdutividade. Eu fui uma pessoa que foi criada numa casa muito produtiva. Então, ser improdutivo pra mim me causa angústia. Então eu tenho quase um bloqueio reverso, tá, gente? Então quando eu começo a desfrutar da vida ou fazer qualquer coisa, esse bloqueio já vem porque eu sempre acredito que você tem que ser extremamente produtivo. Porém, esse bloqueio da improdutividade, aquilo que para você, é o que tem muitas vezes impedido você de conquistar. Como assim, Karine? A improdutividade começa quando você não pode expressar suas ideias. Seu lado criativo. Um grande exemplo. Se você não pode conquistar, se você não pode produzir mais, se você não tem liberdade de criar algo novo, pensa bem, você na sua infância, você era aquela criança que sempre estava criando alguma coisa nova. Sempre estava pegando algo de casa e transformando algo em algo criativo, sempre a sua mente. Só que as pessoas riam de você, as pessoas debochavam de você, as pessoas te transformaram numa pessoa que zero criatividade. Nossa, você é muito sonhador. Ah, nossa, tudo você pensa como uma nova ideia, um novo negócio. E aquilo te paralisou a ponto de que quando cria uma dificuldade, você se torna um improdutivo. Você tem medo de ousar criar algo novo. Porque para você aproveitar melhor seu dia, você precisa ser produtivo e não improdutivo.
Provérbios tem um versículo que diz o seguinte: vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. E tem um outro versículo que diz assim: o homem que senta na cama, da cama vai para o sofá, do sofá vai para a rede. Não é bem desse jeito, mas é mais ou menos isso. Esse homem não produz nada. Por quê? Porque está improdutivo. Então, o bloqueio da produtividade, se você hoje é improdutivo, é porque você foi bloqueado quando você tentou inovar, criar algo novo. Ou quando você era muito hiperativo, queria brincar, correr de um lado, correr do outro, andar de bicicleta, nadar. E as pessoas que estavam perto de você ficavam incomodadas. Fica quieto, menino, cala a boca. Você não produz nada direito, você faz arte demais. E é esse bloqueio que hoje está impedindo você de produzir, aumentar sua carga horária, criar novos projetos, estar disposto a conquistar muito mais. Daí fala assim, poxa, se você for ver a vida de todos os grandes milionários ou bilionários, você vê que eles são extremamente produtivos. Por quê? Porque eles resolveram a driblar, a criar um novo caminho, a ressignificar esse bloqueio. Não é que eles não tiveram problemas, todos têm problemas. A diferença de um problema de uma pessoa para outra, ou de um problema para o outro, é a intensidade, é o significado que você dá para eles. Tem alguma dúvida? Você não tá fazendo pergunta hoje, esse homem tá muito quieto, gente. Você tá dando além do que você falou que ia dar? Tô mastigando aqui, muito legal. Tô só refletindo. Eu acho que você tá babando hoje em mim, não é possível. Eu tô focado na produtividade. Por que produtividade? Porque eu sempre ouvi, quem acorda cedo fica rico. Se fosse assim, os padeiros seriam todos ricos. Eita! Então, assim, não, é bom acordar cedo. Por mim, eu acordaria 5 horas da manhã já produzindo conteúdos. Mas a produtividade é você conseguir produzir, que você ia produzir em 8 horas, produzir em 1 hora. Você tá com mais 7 horas a mais no seu tempo para você curtir a família, passear, caminhar. Ou investir em algo a mais. Olha esse ouro. Eu acho que eu vou parar de fazer podcast. Eu vou deixar esse marido fazendo podcast. Olha isso que ele tá entregando. Você pode... Nossa, dá vontade até de pedir pra você repetir isso. Dá até vontade na hora que você for editar o vídeo, se for ter edição nesse vídeo. Faz você apanhar um pouquinho. Poxa. Mas é porque a vida inteira eu ouvi isso. Quem acorda cedo ganha dinheiro. Daí você vê o padeiro, acorda cedo, coitado, faz um pão gostoso pra gente. E não ganha dinheiro. Não é um fator, não é uma mágica, não é uma... Você acordou cedo, você ficou rico. Mas sim a produtividade. Você pode acordar 4 horas da manhã, ser produtivo, e pode acordar 5 horas da tarde, ser produtivo. Vocês pegaram esse código? Daí a Bíblia fala assim, lá em Eclesiastes, que o ideal é que você tenha mais de um negócio, para quando um for mal, o outro te sustente. Essa Bíblia tem resposta para tudo, né? E... pessoas improdutivas mal dão conta de ter um negócio, uma renda. Não é negócio, é um trabalho, uma renda. Agora, se você se transforma numa pessoa extremamente criativa, numa pessoa muito produtiva... Ou até no meio de trabalho, porque tá falando essa visão, a pessoa conseguir produzir 1 hora, que vai produzir em 5, a visão empreendedora, empresário. Mas também tem um funcionário. Ele conseguir ser produtivo dentro da empresa dele, vai ser promovido. Claro. E se for uma empresa que vai chegar, ele vai crescer tanto, vai ter teto, uma hora ele vai sair para outra empresa melhor, ele vai criar a própria empresa dele. Quantos amigos a gente tem que parece leilão pelo salário deles, de tão competentes e produtivos que eles são, porque eles são resposta pro problema da empresa deles. Daí as outras empresas ficam querendo. Tá entendendo que você foi bloqueado por pessoas que acharam que sua energia, a sua criatividade era um problema? Só que não era uma qualidade que o Senhor colocou em você. E você não precisa estar em local de saque para ser produtivo. Não precisa, tá? Você, na hora que eu chegar naquela posição, eu vou estar produtivo. Pega um exemplo nosso de um cliente nosso, na Nissan, em Resende, seu Edson. Era o nosso funcionário de capina, varria chão, acabou o contrato nosso, a gente pegou uma obra no sul, a gente foi pra lá, e como ele era morador de Resende, a empresa viu ele e quis contratar ele, porque ele era produtivo E contratou ele pra manutenção da empresa. Pra manutenção da empresa, ele não foi nem pra uma terceirizada. Ele não foi pra fazer varrer pátio, ele foi pra manutenção.
Você vê que não precisa estar em evidência. Mesmo assim, o Elcio, um outro funcionário nosso, que o pessoal produzia na capina 10 horas, ele fazia em 1 hora. Foi visto também, ele era produtivo no que ele fazia. Ele não esperou chegar a um patamar de destaque para ele produzir, ele era produtivo no que ele tinha em mãos. Trabalhar com a mente, foi inteligente. Daí você tá entendendo quando a gente fala de usar e não permitir que os bloqueios te paralisem? Vamos falar um pouquinho sobre procrastinação? Voltando um pouquinho ali do medo de errar, a pessoa muitas vezes tem o medo de errar também não só porque ela errou, porque alguém errou da família dela, um pai, um tio, um vô. Tipo, o vô errou, quebrou a empresa, fechou tudo, a pessoa fica com medo de errar. Daí essa pessoa pode ser que ela canalize isso em perfeccionismo. Nossa, meu pai errava tanto que agora eu vou ser certinho que eu não vou errar em nada. Daí a pessoa fica toda aquela perfeccionista. E erra também não por excesso, né? Não por menos. Porque perfeccionismo é suicídio. Perfeccionismo é suicídio. Daí começa a criar um sistema de burocracia. Uau. Tô falando, eu vou Dá pra deixar de fazer extrair. podcast, hein, gente? Eu vou deixar. Mas você vai Vou falar deixar depois só mais marido. sobre sistemas pra frente, também sobre específicos? Não. Perfeccionismo. Nessa fábrica dos sonhos, nós vamos tratar um por um, explicar com mais detalhes, a gente Você vai fica bom nisso. aprofundar e eu vou dar ferramentas para as pessoas a superarem, a criar novos caminhos para que elas atinjam os sonhos delas. Mas você vai liberar sua tabelinha mesmo, que ajuda a pessoa a identificar o bloqueio dela? Vou liberar a E tabelinha. é bonitinho, tipo aquelas tabelinhas da Copa. Começava a Copa, você ia marcando um placar lá, depois no finalzinho você já sabia o resultado. Que legal. Entregando ouro seu aqui. Então, ele não deixa nada de segredo, tá vendo? É tudo entrega aqui. Aqui a gente entrega tudo. Fazer lá, hashtag tabelinha. Escrever, eu vou fazer bombar isso aí, hashtag tabelinha. Hashtag Pra Karine liberar a tabelinha pra gente. Vou liberar a tabelinha pra vocês. Eita, o assunto tá ficando sério, hein? Eu achei que nós fosse fazer um podcast mais curtinho hoje. Só uma introdução. Ficando bom, melhor do que eu imaginei. Vamos falar um pouquinho sobre Denso. 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 Densidade. Procrastinação. É ruim também, né? Eita, esse bloqueio é terrível. Aonde deixa pra depois, terminar depois? Não, hoje eu comprometi que eu ia entregar pelo menos 5 bloqueios, porque quem tá Por nos quê? ouvindo precisa de saber que existem coisas que estão dentro delas que podem sair pra fora, que aquela corrente que tá amarrando elas é só algo emocional que elas passaram, foi um trauma, uma situação constrangedora, uma vergonha, e que nós vamos ajudar eles a liberar tudo isso pra conquistar, porque Não, mas você vai falar sobre procrastinar. Se você deixar pra depois, a pessoa que procrastina tá com raiva. Você procrastinou, a Karine ia falar agora, ele deixou pra falar depois. ele tá engraçadinho, né? Eita, resolveu botar a boca fora. Eu acho que ele tava olhando pra mim pensando. Não, porque eu sabe, esqueci meu gente? caderninho, que tava cheio de perguntas pra fazer pra ela aqui, que eu vou pôr você na parede, vou deixar você vermelha. Não, sabe o que a gente pode fazer? Quem devia mandar perguntas são eles. É verdade. Porque a dor deles a gente É fácil, pode vai no ajudar. comentário, pode fazer no comentário. Pode mandar no Instagram, via inbox. Inbox, se se não quiser, não quiser se aparecer. expor. Se quiser mandar no comentário aqui, pode mandar, porque a gente tá aqui é pra isso mesmo. Falei já 2 vezes, vou falar a terceira. Aproveita, curta o vídeo, Ah, compartilha com alguém, copia compartilha o link, com manda alguém. pra alguém. Isso. Ativa o sininho, porque toda vez que a gente colocar o vídeo no YouTube, vai ativar o sininho, vai aparecer pra pessoa. Vídeo novo. É isso aí. Vamos Legal. lá falar sobre procrastinação então? Vamos lá. Antes que ele me convença, imagina, até parece, né? A procrastinação é um bloqueio, porque você pensa que você quer fazer, você sabe o que você precisa já fazer, tá aí dentro de você a resposta, mas você prefere deixar para começar amanhã ou na virada do ano, fica esperando uma data especial. Quantas vezes nós esperamos um ato profético, um culto de virada de ano ou tantas outras coisas, amor? Tava no meio do ano, esperando janeiro pra fazer o livro dos sonhos, porque a partir de janeiro minha vida vai ser diferente. Uma data específica, a partir de março. Recebi uma profecia, a partir de março. A virada já tava ali, ó. Pra que deixar pra frente? Você só atrasa 1, 2, 3 meses, 6 meses. Não sei se quem tá me ouvindo já sabe o que tem que fazer e tá paralisado há 1, 2 anos. Até quando vai ser assim? Essa procrastinação não é de Deus. Não é de Deus. Não. Vamos lá, pais ditadores.
eu não sei vocês, mas eu conheço uma série de pessoas. Eita, tá coçando o nariz aqui, tampou até eu, né? Esse assunto também é profundo. Sabe aqueles pais que tudo que você vai fazer tem que ser certinho? Isso, ou aqueles pais que chegam em casa, grita, taca a vassoura. Eu não sei. Até depois vocês poderiam me mandar em comentário lá quantos anos vocês têm. Ia ser muito legal, porque a gente estava falando disso essa semana. Existe uma geração que tem mandado dúvidas, que a gente tem ajudado, que não conheceu Ayrton Senna, Mamonas Assassina. Então, assim, seria muito legal saber a idade de vocês. Vamos compartilhar. Eu tô com 39 anos. Você tá com quantos anos? Tá com medo de falar, né? Tô tá com 18. Não é coisa 41. de menininha. Ah, coisa de menininha. 41. Meu marido. 41 anos. E eu tô com 39. E eu vou jogar merda no ventilador mesmo. Eu vou contar tudo, porque nós começamos a nossa vida. Nós casamos, tinha acabado de fazer 18. Acabado. E você já tinha feito. Eu tinha feito. E... Eita, deu até sede aqui. Quer que eu buscar água? Ah, não precisa não, nós vamos terminar esse negócio aqui. Acho que eu vou parar por aqui daqui a pouco. Mas vamos falar. Não vou procrastinar não. Meu combinado com eles vai ser cumprido. Mas vai liberar a tabelinha. A tabelinha é só depois que eu vou passar uma tarefa pra eles. Eu vou pensar na tarefa. Enquanto eu for soltando os vídeos de cada bloqueio e como vocês vão ressignificar, criar novos caminhos, eu vou pensar num desafio pra eles. Eles só vão receber a tabelinha se cumprir o desafio. Vou pensar. Legal. Então vamos lá. Já teve. Então, assim, por que eu perguntei da idade de vocês? Porque antigamente os pais chegavam em casa e tacavam a vassoura, tacava chinelo. Vocês veem até uns memes aí. Ah, minha mãe, eu sou da época que a mãe tacava o chinelo e acertava de longe. Ou que você tinha que sentar direito, que você não podia dormir depois do almoço, e tantas outras coisas. Esses pais ditadores, pais que não fala assim, eu sou sua mãe, me respeita, que você não podia nem pensar assim, nossa, mas que saco, tá tudo errado nessa casa. Porque era desrespeito, era desonra. Então, assim, nós pegamos o fim dessa geração. E isso trouxe muitos bloqueios. Eu não sei como foi a geração de vocês. Então, por isso que eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês, quero conversar, quero te ouvir, quero te ajudar. E criou pessoas extremamente perfeccionistas. Pessoas que estão bloqueadas na necessidade de serem perfeitinhas. Até ontem eu vi a síndrome da boa menina. E pro rapaz, um bom menino. Porque você tem que ser perfeito, isso é exaustivo, isso é bloqueante, sei lá, é um saco. A palavra certa é essa, é um saco. Até quando que a gente tem que ser tão perfeitinho, né? Sendo que a vida, ninguém é perfeito. As pessoas até colocam máscaras da perfeição. Às vezes elas acreditam, até no meu livro eu falo isso. Existem pessoas que acreditam nas próprias mentiras que elas contam para elas mesmas, achando-se perfeitinhas por terem uma vida equilibrada. Mas eu não tô falando para pessoas que tiveram vidas equilibradas, né? Não se esqueçam disso. Culpa. A culpa te paralisa? Sim, e muito. Você não se perdoa. Você se sente culpado de coisas que nem foi você que fez. Se você foi abusada, quantas vezes abusado? Quantas vezes você achou que a culpa era sua? Mentira! Mentira que você se permitiu acreditar para que te poupasse da dor de não ter validade, da dor de não ter valor necessário a ponto da pessoa ter respeitado o seu corpo, sua moral. Você, como ser humano, é uma mentira. Você não tem culpa. A pessoa é mal. A pessoa quis tirar proveito da sua inocência. Não sinta culpado. Se perdoe, se ame. As dores, às vezes é preferível encarar essa dor de ter sido machucado, ter sido envergonhado, humilhado, e ressignificar isso de uma forma do que ficar com a vida paralisada.
Você não tem conquistado porque você não se perdoa, porque você não se ama. Você não tem culpa do que fizeram com você. Você não é responsável pelos atos dos outros. Cada um é responsável por si. Não se permita sentir culpado por isso. Combinado? E escassez. Nossa, teria mais 1 milhão de bloqueios, mas a gente ia fazer um podcast aqui de horas. Eu achei que a gente tinha falado de fazer um podcast de 25 minutos, 30 minutos. Já estamos em 40 minutos. Você já passou necessidade? Vontade? Já viu pessoas em restaurantes e pensar que bosta que eu não posso ir? Ou então querer um sapato novo e o seu tá furado e você não pode comprar? Só que isso daí foi um bloqueio que você teve lá na infância. Porque você já passou a dificuldade, ou porque seu pai quebrou, ou porque falaram pra você que dinheiro era ruim, e você cresceu com isso no inconsciente, e isso tem te paralisado de conquistar. Ah, mas Karine, tantas pessoas conquistaram, você tá aí sendo favorável aos mimizentos, você tá do lado dos mimizentos. Não é nada disso, gente. O que eu falo pra pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, que foram massacradas por outros. Imagina você aqui, ó, que tá falando que é mimizento. Mas imagina você que escuta, ou que anda na rua, ou que está em casa e que o opressor nunca é culpado. Então você é o tempo todo provocado, ou apanha do seu irmão, ou sei lá, é abusado sexualmente. Eu tentei falar coisas mais leves, eu não queria ir muito profundo. E sua mãe ou seu pai, ou um cuidador, vamos falar assim, vamos usar o nome de cuidador. O cuidador nunca te defendeu. É pra essas pessoas que eu tô falando. Pessoas que ficaram com resquícios, com algumas cicatrizes de passar por relacionamentos abusivos. Porque as pessoas foram tóxicas nas vidas delas. Eu não falo pra todo mundo. Mais uma vez eu tô repetindo, eu não falo, não estou sendo favorável a mimimi. Na verdade, eu sou infavorável, eu sou contra o mimimi. Pessoas negativistas, pessoas cheias de vitimismo, não conquistam. Mas eu preciso ensinar quem passou por isso a mudar essa história. Por quê? Porque esses traumas foram bloqueios, foram coisas que aconteceram e que bloquearam essas pessoas. Então, assim, não queira dar lição de moral quando você não sabe o que é a dor do outro. Julgar é muito fácil. Viver na pele a dor do outro, come 1 quilo de sal, arranca seu salto, coloca seu chinelo. Vamos pensar assim, tô só dando um exemplo. Então, a mesma coisa que arrancar um salto, colocar o chinelo e viver a vida do outro. Daí sim, você pode falar que se a outra pessoa tá sendo mimizento, se tá querendo direito, se tá brigando por isso, por aquilo. Porque a nossa realidade é muito diferente uma da outra. Os seres humanos são muito diferentes. Já ouviu pais falarem assim? Criei todos os meus filhos exatamente iguais, não sei o que deu de errado. Olha, foi esse. Os filhos não são iguais. E como que você cria pessoas diferentes com metodologias iguais? Como você pratica todas as técnicas de criação de filhos com pessoas que são extremamente diferentes, com temperamentos diferentes, histórias diferentes? Se na mesma família existem histórias diferentes, a cada nascimento do filho estava numa época financeira. Como que cria os filhos iguais? E aí que nós terminamos o nosso... Eu falei sobre os bloqueios da escassez? Você empolgou tanto. Falei tanto, gente. Eu falei que essa era a Karine que estava sendo colocada pra fora. Essa é a Karine que vocês estavam com medo de conhecer. É essa. Bem-vindos. Olha o meu marido. Bem-vindos. Daqui a pouco ele vai falar que eu sou brava. Eu não. Não, né, amor? Porque a pessoa tem que ser brava. Tem que ser brava afinada. E tudo com afinação é bom, igual a raiva. Se você usar a raiva desafinada, você vai fazer nhaca. Mas se você afinar a raiva, fica uma... Souber usar a raiva boa... Eu acho que depois você pode, então, as próximas gravações, a gente fazer um bloqueio específico e você tratando aquele bloqueio até para as pessoas se identificarem. Porque muitas vezes a pessoa tem um bloqueio de escassez e ela não sabe que tem. Então você fazer um específico, uma gravação para bloqueio e tal, outro bloqueio. É o que a gente falou que vai fazer a fábrica de sonhos, transformando pessoas na fábrica de sonhos. Aí eu mudando o nome de novo. Vou anotar depois, a gente vai mudar esse nome. E ficava Mas mudando o primeiro nome. nome Não lembro o primeiro que foi, mas o primeiro ficou melhor. É isso aí. Mas aí depois a gente Mas vai tipo olhar o esse vídeo, negócio a gente vai achar.
E se vocês tiverem ideia, pode mandar também. A gente adora transformando pessoas na fábrica dos sonhos. Legal. Porque as pessoas, elas tá cheia de sonhos. E deixa de sonhar para um bloqueio, deixa de voar por causa do bloqueio. Você viu um avião, foi construído para voar, pensou se ele deixasse de voar porque passou por uma turbulência, ele ia ficar só na terra paradinho, eu ia ficar quietinho aqui, não voar mais não. Eu gostei da turbulência lá no céu. Não gostei não. Engraçadinho também, bravo e engraçadinho. Me manda dúvidas que tiverem, tô aqui para responder. Essa é a minha vida a partir de... Desde 2, 3 meses atrás, é ajudar vocês. Isso eu me comprometi a fazer desde dezembro e é isso que eu tô fazendo. Então, se tiver com dúvidas, pode mandar. Eu vou responder uma a uma. Se quiser mandar no direct para não se expor. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja precisando, que sabe que tem um potencial aí dentro e que precisa fazer alguma coisa e não sabe o que ele precisa fazer para voar. Tem mais algum recadinho que a gente precisa passar? Vou colocar também o link do seu livro, já está disponível o link do livro da Karine, se alguém quiser estar acessando o link, foi muito bom, a gente está disponibilizando o audiobook, videobook, audiobook e livro digital. Ah, e vai ter depois, para quem finalizar toda a aula online, conteúdo online e as tarefas, que é importantíssimo. Mais de 80 tarefas. Vai ter um treinamento presencial, esse treinamento a gente vai fazer desbloqueio, vai ensinar vocês a realizar sonhos. E esse é o nosso intuito. Por isso que a gente disponibilizou esse livro de uma forma tão baratinha mesmo. Na dúvida, o link desse tá na bio do Instagram e vou estar colocando o link também aqui no YouTube. Isso, coloca embaixo. Só clicar, acha algum lugarzinho que esteja aí, vai ter algum lugar por aí. Só clicar. E assim a gente finaliza nosso videocast. É uma alegria estar com você. E eu acho que hoje a gente conversou bastante. E você vai disponibilizar a tabelinha. Gente, eu vou disponibilizar a tabelinha. Que tal tabelinha que é essa? Fiquem com Deus. Bye, e bye. até o próximo vídeo.